Irmãos, graça e paz. Nesta palavra introdutória, eu quero parabenizar a mocidade desta igreja pela passagem do seu dia. E que cada jovem possa honrar a Deus, a pátria e a tua farda como um bom soldado de Cristo Jesus. Como disse o poeta, se tu és jovem, lembra-te de Deus, agora no verdor da tua idade. Dirige após Jesus os passos teus, antes que chegue o tempo da saudade. Não te deixe levar pelos incréus, que querem desviar-te da verdade. Olhando para a frente e para os céus, conserva pura a tua mocidade. Com Deus, a vida tem real sentido. Com Deus, o rumo não será perdido. Com Deus, alegre te verás também. Luta, pois, jovem, como bom soldado, sabendo que Jesus vai ao teu lado e tudo, enfim, terminará muito bem. Que Deus derrame copiosas bênçãos sobre a mocidade desta igreja. Não importa a idade, não importa a idade. Como diz o pensamento, o importante não é ser fisicamente jovem, mas é trazer no espírito a juventude perene. Vamos ao texto? Abramos a palavra de Deus. No Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, verso 18 a 23. Lucas 18, 18 a 23. Assim nos diz a palavra de Deus. Mesmo assentados, mas reverentemente acompanhemos esta leitura e conservemos a Bíblia aberta. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Queremos rapidamente refletir com os irmãos e com a juventude desta igreja sobre o seguinte tema: vale a pena seguir a Jesus e não se afastar dele. Vale a pena seguir a Jesus e não se afastar dele. Todo erro leva a uma consequência desastrosa. E nós vemos muitos tipos de erros. Há erros que podem ser reparados, mas há erros que não podem ser reparados. Há erros que põem em risco a nossa própria vida e há erros que põem em risco a vida dos outros. Há erros médicos, há erros de cálculos, há erros de estratégia, há erros sem retorno, há erros que levam à morte e muitos outros. A Bíblia, ela está cheia de exemplos de pessoas onde o erro trouxe
consequências terríveis. Nós temos como exemplo Adão. Ele desobedeceu a Deus e foi expulso do paraíso. A Bíblia nos apresenta também a Davi. Davi pecou contra Deus, sofreu muito, mas conseguiu reparar o erro, confessando o seu pecado com arrependimento e volta para Deus. E muitos outros. Mas eu quero me deter no texto que lemos e destacar 4 erros deste jovem. Primeiro erro. O jovem rico, como diz o tema do texto que nós lemos, ele aproximou-se de Jesus conduzido pelas emoções. E emoções aqui eu quero destacar como aquela agitação passageira, causada pela surpresa, causada pelo medo, causada pelo desespero. Veja o versículo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Observe que Jesus, caminhando com seus discípulos, ele é procurado por alguém, procurado por um jovem de posição. E Jesus sempre tinha e tem resposta certa para a alma que o necessita. E isto é uma atitude correta. Isto é uma atitude correta. Ou seja, buscar conselho daquele que conhece os mistérios da vida e da eternidade. Jesus é esse alguém. Bom mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Meus amados, este jovem, ele ignorava justamente o que é mais importante: entrar no reino de Deus e ser salvo. Entrar no reino de Deus e ser salvo. Mas observe o seguinte: apesar de ser profundamente religioso e possuir muitas coisas materiais, ele sentia que faltava algo em sua vida. E então ele buscava desesperadamente a vida eterna. E por isso ele questionou a Jesus. Ele questionou a Jesus. Embora estivesse muito envolvido em sua vida espiritual e fizesse muitas coisas corretas, ele ainda se sentia inseguro em relação à sua salvação. E esse sentimento de insegurança pode ser visto como um bom ponto de partida para se aproximar de Deus, pois sempre há mais que podemos fazer para nos aproximar de Deus. Segundo erro: achar que podia fazer algo de bom que o levasse para merecer a salvação. Veja a segunda parte do verso 18 e o verso 19. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Como se a salvação fosse negociada. Como que se pudesse comprar a salvação. Como se os bens materiais pagassem a entrada nos céus. O jovem rico, como muitos judeus daquela época, acreditava que a salvação era alcançada através de suas próprias obras e boas ações. Os judeus, por certo, eles tinham muitos mandamentos a serem obedecidos, a serem seguidos. E ele possivelmente se esforçou para cumpri-los. No entanto, nós podemos observar que Jesus veio para desmascarar o mito de que podemos nos salvar através de nossas próprias obras. Não podemos. A salvação é concedida pela graça de Deus, através da fé em Cristo Jesus. E não através dos nossos próprios esforços, não através das nossas próprias realizações, das nossas ações.
Por isso, quando nós lemos em Efésios 2, 8 e 9, nós ali encontramos: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ah, meus amados, a salvação, ela é plena. A salvação, ela é gratuita. A salvação, ela é baseada no sacrifício eterno de Jesus na cruz. Nós fazemos boas obras porque somos salvos e não para sermos salvos. O jovem rico perdeu a oportunidade de viver uma vida livre de fardos, pois ele estava cego pelo mundanismo e apegado às suas riquezas materiais. Terceiro erro: conhecer os mandamentos, mas não praticá-los. Conhecer os mandamentos, mas não praticá-los. Veja o versículo 20 e 21. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Veja, quando Jesus listou as leis para o jovem, ele afirmou que as havia guardado, as havia observado desde a juventude. No entanto, apesar disso, nós podemos observar que ele ainda se sentia vazio. Ele ainda se sentia desesperado, pois havia entendido mal o propósito da lei. A lei não é apenas um conjunto de regras a serem cumpridas, mas sim é um meio de nos aproximarmos de Deus e de desenvolver um relacionamento saudável com a nossa família, com os nossos amigos e com a comunidade. Veja que os 4 primeiros mandamentos nos ajudam a cultivar um relacionamento com Deus. E os outros 6 mandamentos, eles nos ajudam a desenvolver relacionamentos saudáveis com as pessoas ao nosso redor. Mas parece que o jovem não entendeu isso. Parece que ele não entendeu isso. Ele cumpriu a lei tecnicamente, mas não experimentou o verdadeiro significado que existe por trás delas. A sua resposta a Jesus revelou unicamente que nada disso era uma realidade em sua vida, e ele ainda se sentia vazio. Deus deu os 10 mandamentos para o povo de Israel, para o seu povo. E em resumo nós encontramos: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, meus amados, os mandamentos, eles são as balizas pelas quais podemos saber como estamos vivendo. E o jovem respondeu: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus responde para ele: uma coisa ainda te falta. Uma coisa ainda te falta. Meus amados, observe que o jovem, ele procurava uma resposta. E Jesus trouxe essa resposta para ele. Mas na verdade não era essa a resposta que ele queria ouvir. Faltava ao jovem mudar o sentido de toda aquela beleza de vida. Precisava colocar a sua vida no sentido certo, ou seja, após Jesus. Porque somente a beleza moral em si, ela não era suficiente para fazê-lo herdeiro do reino dos céus. 4º erro: não seguiu a Jesus, afastou-se dele, muito triste. Afastou-se dele, muito triste. Veja o versículo 22 e 23. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. O caminho para a vida eterna que Jesus lhe ofereceu não lhe agradou.
Observe que Jesus apresentou para ele a solução para o seu problema espiritual. A solução para o seu problema espiritual. Mas ele não estava disposto a abandonar a sua paixão pelas coisas materiais e terrenas. Os seus bens vinham antes de Deus. A sua confiança estava tão somente nas coisas terrenas, nas coisas materiais, nas coisas passageiras. E ele não deu ouvido à importância e à grandeza do chamado amoroso de Cristo Jesus, que diz: vem e segue-me. Vem e segue-me. O que realmente faltava na vida deste jovem era colocar toda aquela perfeição que ele declarava ter numa submissão completa a Jesus. O exemplo desse jovem rico serve como um alerta para nós sobre a importância de colocar as pessoas acima das coisas, e buscar um relacionamento constante e íntimo com Deus, em vez de sermos escravos das riquezas, em vez de sermos escravos dos status terrenos. Lembre-se de uma coisa, lembre-se de que as coisas materiais, elas são passageiras, mas o amor e a bondade e a misericórdia de Deus durarão para sempre. Às vezes, as coisas materiais podem nos afastar de Deus. É importante lembrar que Deus deve ser a coisa principal, a prioridade da nossa vida. Devemos estar dispostos a renunciar qualquer coisa que nos impeça de segui-lo. Ou seja, devemos estar dispostos a priorizar Deus nas nossas vidas. Por isso o texto nos lembra que a vida eterna e a alegria em Deus são mais importantes do que as riquezas. Devemos buscar a Deus com todo o nosso coração e estarmos dispostos a segui-lo, porque isso nos levará a uma vida verdadeiramente abundante. O que faltava para este jovem era uma atitude de total obediência a Ele, ou seja, uma entrega total. O que está faltando na sua vida? Quem sabe está faltando na nossa vida essa entrega total? Que essa reflexão de hoje, nesse dia da mocidade presbiteriana, nos inspire a repensar sobre as nossas prioridades e o que mais nos importa, para que possamos trilhar o caminho que nos leve em direção à verdadeira riqueza e ao amor de Deus. Portanto, eu quero desafiá-los nesta noite. Vale a pena seguir a Jesus e não se afastar dele. O Senhor quer seguidores autênticos. O Senhor quer seguidores fiéis. O Senhor quer seguidores convertidos e não emotivos e convencidos. O Senhor quer seguidores humildes. O Senhor quer seguidores contritos, arrependidos e obedientes. O Senhor quer seguidores alegres e comprometidos com a verdade. Quantas pessoas amarguradas, quantas pessoas caminham cabisbaixas, quantas pessoas tristonhas, porque falta Jesus no coração. Quantas pessoas continuam se retirando tristes quando ouvem a palavra de Deus. Vem e segue-me, e perdem as maiores alegrias. Perdem as alegrias da fé, perdem as alegrias da vida com Jesus, perdem as alegrias da carreira cristã, perdem as alegrias do crescimento espiritual. Vale a pena seguir a Jesus e não se afastar dele. Jesus propõe uma riqueza,
muito mais interessante, muito mais gratificante. Uma riqueza que ninguém pode roubar, uma riqueza que não envelhece com o tempo, uma riqueza que nos acompanhará. É a riqueza espiritual que recebemos quando buscamos, em primeiro lugar, os valores e os interesses do reino de Deus. O que você tem buscado? Pensemos nisto. E que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. E que esta mocidade seja sempre forte na fé, né? Alegre na esperança, forte na fé, dedicada no amor e unida aos trabalhos.